Oi, meu nome é Thaís e irei resolver um exercício sobre EDO. O exercício é o número 16 da seção 2.3 do livro de Equações Diferenciais do Boyce. A lei do resfriamento de Newton diz que a temperatura de um objeto muda a razão proporcional à diferença entre sua temperatura e a temperatura ambiente. Suponha que a temperatura de uma xícara de café obedeça à lei do resfriamento de Newton. Se o café está a uma temperatura de 200 graus Fahrenheit, quando colocado na xícara, e 1 minuto depois esfriou e está a 190 graus Fahrenheit, em uma sala a temperatura de 70 graus Fahrenheit, determine quando o café alcança a temperatura de 150 graus. Então, para resolver esse exercício, vamos começar denominando nossas variáveis. Vamos considerar T, a temperatura do café, TA, a temperatura ambiente, Tzinho, tempo, e alfa, a constante de proporcionalidade. Pela lei de resfriamento de Newton, temos que a derivada da temperatura em relação ao tempo é igual a alfa, que multiplica T menos TA. Só que o exercício nos deu que TA é igual a 70 graus, a temperatura ambiente. Então, daí temos que a derivada da temperatura em relação ao tempo é igual a alfa, que multiplica T menos 70. Então, temos uma EDO. Então, nessa equação, nós vamos dividir ambos os lados por T menos 70, obtendo isso aqui. E aplicamos agora a integral dos dois lados. Temos em ambos os lados integrais fáceis de resolver, que resulta em ln do módulo de T menos 70 igual a alfa vezes T mais uma constante. Podemos aplicar a exponencial de ambos os lados da equação. Então, E elevado a ln de T menos 70 igual a E elevado a alfa vezes T mais uma constante. Lembre-se que a exponencial e o logaritmo na base E são funções inversas. Então, aqui vai cancelar. E, além disso, aqui no expoente, nós temos uma soma. Então, podemos reescrever como um produto, né, de E elevado a alfa vezes T vezes E elevado a C, obtendo o seguinte. Além disso, pense aqui, nós temos um módulo de T menos 70. T é a temperatura do café. Observe, né, que a temperatura do café nunca será inferior a 70 graus, porque 70 graus é a temperatura ambiente. Então, o café não consegue esfriar mais do que a temperatura ambiente, porque não tem nada fazendo ele esfriar. Pelo menos não foi dito isso no exercício. Então, o módulo de T menos 70 vai ser algo positivo, então podemos tirar o módulo, ficando com T menos 70 igual a K vezes E elevado a alfa vezes T. Esse K corresponde a E elevado a C, é só substituir para ficar mais fácil de trabalhar. Daí, nós temos, então, que a temperatura é igual a um K vezes E elevado a alfa vezes T mais 70, esse K pertencente aos reais. Só que o exercício nos deu ainda que a temperatura inicial do café era de 200 graus, então a gente tem que T de 0 é igual a 200, e que 1 minuto depois o café esfriou, ficando com 190 graus. Então, T de 1 é 190. Então, substituindo, né, o T de 0 igual a 200, nós temos que 200 é igual a K vezes E elevado a alfa vezes 0 mais 70. E elevado a 0 é sempre igual a 1. Então, daí 200 é igual a K mais 70. E, portanto, K é igual a 130. Agora, pela outra condição que nós temos, né, que T de 1 é igual a 190, temos que 190 é igual a K vezes E elevado a alfa vezes 1 mais 70. Já conhecemos o valor de K, 130, então podemos substituir. Daí, 190 é igual a 130 vezes E elevado a alfa mais 70. Subtraímos 70 de ambos os lados e, em seguida, dividimos ambos os lados da equação por 130. Daí, temos que 12 sobre 13 é igual a E elevado a alfa. Aplicamos o logaritmo na base E dos dois lados. Então, ln de 12 sobre 13 é igual a ln de E elevado a alfa.
Novamente, né, Ln e E são funções inversas. Daí, alfa é igual a Ln de 12 sobre 13. Observe que 12 é um número menor do que 13, então Ln de um número menor do que 1. Então, isso aqui é algo negativo. Então, alfa é negativo, e o que faz sentido, né? Porque o café está esfriando, então nossa constante tem que ser negativa. Daí, substituindo esses valores na nossa equação, temos que T é igual a 130 vezes ELN de 12 sobre 13 vezes T mais 70. Agora, usando a propriedade de logaritmo, né? Ln de alguma coisa vezes um T, esse T ele pode passar aqui em cima como expoente. E como E e Ln são inversas, nós vamos obter que T é igual a 130 vezes 12 sobre 13 elevado a T mais 70. Temos, então, nossa equação, né, da temperatura do café em relação ao tempo. E o exercício nos pediu para o tempo para quando a temperatura do café for igual a 150 graus. Então, substituindo o T igual a 150 na equação, nós temos que 150 é igual a 130 vezes 12 sobre 13 elevado a T mais 70. Subtraímos 70 de ambos os lados e dividimos ambos os lados por 130. Daí, 8 sobre 13 é igual a 12 sobre 13 elevado a T. Aplicamos o logaritmo da base E de ambos os lados e, novamente, utilizando a propriedade de logaritmo, esse T que está com o expoente, ele pode passar para cá multiplicando. E, ao fazer isso, logo em seguida, nós vamos dividir ambos os lados da equação por Ln de 12 sobre 13. Daí, obtemos que T é igual a Ln de 8 sobre 13 sobre Ln de 12 sobre 13. Observe que 8 sobre 13 é um número menor do que 1, 12 sobre 13 é um número menor do que 1. Então, tanto no numerador quanto no denominador, nós temos números negativos. E, portanto, essa fração é positiva, o tempo, então, é positivo, o que é necessário, né? Porque não existe tempo negativo. Calculando isso na calculadora, temos que o café vai atingir temperatura de 150 graus em aproximadamente 6,07 minutos, que é o que o exercício pediu. Agora, vamos apenas visualizar essas coisas no GeoGebra. Vou parar aqui a apresentação e vou apresentar agora a tela do GeoGebra. Então, utilizando o comando resolver EDO, obtemos o seguinte gráfico. Observe que se eu traçar aqui o gráfico de y igual a 70, temos que é assíntota, né? Então, o café, nós podemos observar que quanto maior a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura do café, quanto maior essa diferença, menos ele esfria, né? Então, aqui ele começa esfriando bem rápido e vai diminuindo, chegando muito próximo dos 70. Eu também tracei aqui no gráfico da reta x igual aquele resultado que a gente obteve, né? Ln de 8 sobre 13 sobre Ln de 12 sobre 13, eu acho, que é o valor que a gente atingiu. E observe que se eu pegar aqui a interseção de dois objetos dessa reta com o gráfico, temos um ponto de coordenadas 6,07 e 150. Então, realmente, né, naquele tempo, o café vai atingir temperatura de 150 graus. Também podemos visualizar o campo de direção e ver, né, que ela esfria, o café começa a esfriar rapidamente e quando vai chegando aqui próximo, né, da temperatura ambiente, é mais devagar e se aproximando dos 70 graus. E é isso, obrigada.